Bom dia a todos. Segundo domingo da Páscoa, essa missa será celebrada em ação de graças pelo aniversário da Cecília de Oliveira e pelo restabelecimento da saúde dos enfermos em nossa comunidade. Reunidos pela fé, queremos celebrar em comunhão fraterna o domingo da misericórdia, da divina misericórdia, fonte de nossa alegria. Vamos acolher o nosso celebrante, o Padre Paulo e seus auxiliares. Cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. E com meu coração
conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus de eterna misericórdia, que acendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por os prodígios e os sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e demos o temos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Segunda leitura. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo. Alcançará louvor, honra e glória de Jesus Cristo.
Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas que se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros
foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, não tenhais a vida, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Passamos na liturgia por momentos altos: Quinta-feira Santa, Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o sábado, né, Santo ou Sábado de Aleluia, como alguns costumam chamar. Pois bem, depois que, já passado esse tempo que nós chamamos de Páscoa do Senhor, o momento ápice para nós vimos nesse contexto uma mulher que faz a experiência do ressuscitado, Maria de Magdala, que corre para... mas ninguém acredita. Depois, esse mesmo Jesus, vendo a incredulidade dos seus discípulos indo ao caminho de Emaús, também fala com eles. Estes homens voltam para anunciar, ninguém acredita. Jesus, portanto, começa a fazer as suas aparições e começa a existir uma aparente incredulidade nos seus discípulos. Primeiro, se nós pegarmos os evangelistas, nós vamos perceber contrariedades falando no mesmo texto. Alguns colocam Jesus como anjo, outros colocam Jesus jardineiro e mais 2 anjos, outros colocam, enfim, o próprio evangelista João, que nós estamos falando hoje, coloca depois, se eu não me engano, 2 anjos para provarem ou testificarem que de fato Jesus ressuscitou. A pergunta que deve estar no coração de vocês, e os poucos dos nossos que estão aqui a serviço, deve ser: então quem é que tem razão? Qual dos evangelistas tem razão se nenhum deles, cada um fala uma coisa apontando para a mesma coisa? É óbvio que cada autor tem a sua forma de escrita, mas nós não podemos deixar e negar o seguinte: todos têm razão e nenhum tem razão. Todos eles têm razão porque eles estão falando do ressuscitado. E nenhum deles tem razão porque se utilizam de meios ou métodos presentes humanos para falar de um dado supra-histórico. Eles não estão falando de um dado histórico. Napoleão Bonaparte fez isso e isso. Ana Bolena quis casar de novo na história e por isso surgiu os... Isso é um dado histórico. Dom Pedro I descobriu o Brasil, dizem. Enfim, é um dado histórico que foi escrito. Nós estamos falando, ou os autores estão falando, supra-histórico, de uma coisa que não é imanente, ao contrário, é transcendente. Então, toda a linguagem que vai falar da ideia do ressuscitado, inclusive o padre falando aqui, empobrece ou não chega à altura do dado que nos foi dado por Jesus Cristo, que é a sua ressurreição. Foi até redundante. Agora, tendo claro essa realidade na nossa cabeça, a gente precisa entender: não é que esses homens todos não tinham fé. Na sua época, não acreditavam. Na sua época, eu não sei se vocês já foram em Ezequias, e nós vimos aqui há pouco tempo agora o Evangelho de Marta. O próprio João é quem escreve. Se você vai nas Ezequias, normalmente o evangelho usado é esse. Jesus demora para chegar, o irmão de Marta morre, e ela vai lá questionar. Jesus fala: calma, Marta, mas seu irmão vai ressuscitar. Olha a resposta dela: eu creio que meu irmão ressuscitará na ressurreição no último dia.
Essa é a fé que eles têm. O que Jesus faz? Jesus quebra a linha de pensamento que existe na época, mais uma vez. Jesus é terrível, já disse que ele é terrível, por isso que eu gosto dele. Ele quebra a linha de pensamento da época. Não, nós vamos ressuscitar no último dia, como alguns ainda acreditam. Só que se Jesus ressuscitou, ele quebra essa linha de pensamento e dá um dado supra-histórico dentro da história no tempo. É um dado atemporal dentro do tempo. Imagina que loucura é isso. O mais engraçado dessa realidade toda é que depois nós temos um homem, que todo mundo acha que é audacioso, e que Caravaggio, depois procurem o quadro de Tomé de Caravaggio, para mim o mais perfeito já pintado até hoje, que coloca, é interessante o olhar que Caravaggio coloca em Tomé, olhando a chaga primeiro e depois coloca o dedo. É muito interessante o olhar de Caravaggio sobre essa cena, de olhar, colocar Tomé olhando aquela chaga bem de perto, como quem diz, será que é de verdade essa chaga? Será que é ele mesmo? Né? E depois coloca o dedo. É lindo, a imagem é perfeita, a imagem de Caravaggio dessa cena que nós temos vendo no capítulo de João 20 aqui. Quando nós olhamos essa realidade e entendemos então que não é uma incredulidade desses homens, mas a fé da época, é o que eles acreditavam na época, que estamos falando de um dado que está além da nossa capacidade, que é supra-histórico, como eu acabei de citar e dizer a vocês, então nós compreendemos o pensamento desses homens todos. Porém, este homem se auto-revela. Ele se auto-revela a esta mulher, Maria Madalena, que ficou desacreditada, óbvio, na época ainda mais, mulher de fato não tinha essa voz toda. Na época, quem deu voz a essas mulheres foi o próprio Jesus, que a transformou em discípulos e levou elas consigo, e aí automaticamente essas mulheres não só bancavam e custeavam, mas também se tornaram anunciadoras da ressurreição, que foi o caso de Maria Madalena. Mas não para por aí. Quando nós olhamos uma realidade como essa, de um pensamento suprassensível, e hoje celebrando este momento ápice que nós chamamos o Dia da Misericórdia, nós temos que olhar primeiro para Santa Faustina. Santa Faustina, ela, olha que interessante que eu vou dizer a vocês agora, não sei, os pais e as mães que estão aí, né? Quando Faustina, a santa, fez a experiência de Jesus, qual foi o lugar? Na igreja? Não, não foi. Foi no monte orar? Também não foi. Faustina fez a experiência de Jesus profunda, ela sentiu Deus falando nas suas entranhas, sabe aonde? Numa festa. Não foi em outro lugar. Ela estava numa balada, a linguagem de hoje, ela estava numa balada e na balada Deus fala com Faustina. A voz foi tão forte ao falar com ela, que a experiência dele foi tão forte como Maria Madalena, que ela sai para anunciar. Você imagina, a pessoa está numa festa e daqui a pouco sai para anunciar. No mínimo que vão dizer é que é louca. Segundo, Faustina não tinha estudo suficiente para entrar para o convento, nem tampouco o dote. Na época, se vocês pegarem a história de Santa Teresa de Ávila no século XV, todas as mulheres davam dote, tanto que dentro do convento existiam até algumas dondocas, né? As irmãs, me desculpe, mas isso é história, não é supra-história, é história mesmo. Existiam algumas dondocas, porque os pais tinham condições maiores, as filhas iam para o convento e viam como que dondocas, segundo Teresa de Ávila mesmo dizia isso. Ela não tinha, Faustina não tinha. Faustina não tinha condição para entrar. Resumo da história, por milagre de Deus, ela bateu em vários conventos até achou um que ela pôde entrar. Ao entrar lá, Deus continua a falar com Faustina. Deus continua a falar com ela. Que na verdade não era nem Faustina o nome que recebe depois dos votos. O nome, eu acho que era Helena. Acho que era Helena o nome dela, não me recordo. Quando acontece exatamente isso, de Deus continuar falando com ela, porque na época para tudo precisava de autorização. Precisava de autorização para comungar. Tinha que pedir a superiora. Eu posso comungar hoje, se não for dia de domingo, tinha que pedir para comungar. Eu posso comungar hoje? Né? Na época, na época que era mais medieval, existia somente um confessor.
Só um confessor para aquela realidade. As freiras e os frades, fratres, como vocês bem preferirem, só podiam confessar com aquele padre, não podia escolher outro. Hoje já não é assim, né? Graças a Deus não é mais assim. Cada um pode escolher um padre no qual ele tenha mais abertura para poder falar. Graças a Deus, né? Isso mudou. Né? Não somos mais medievais. Mas Deus começa a falar com essa mulher. Certo dia ela quer pedir para rezar um tempo a mais. Ela vai até a sua superiora pedir: eu posso rezar mais? Eu quero rezar 1 hora a mais. A superiora diz: se você tem esse tempo, é porque tem que trabalhar mais. Então ela volta revoltada com Deus, porque ela queria rezar 1 hora a mais, e a superiora deu mais trabalho para ela. Foi quando Deus continua falando com Faustina: se você quer ser anunciadora da misericórdia, você tem que ser a primeira a experimentar. Nós temos que ser os primeiros a experimentar a profundidade da misericórdia de Deus. Lembrando, outro dia o Pai vai falar, Santa Teresinha enfrenta o jansenismo, na época, né? Uma menina de 15 anos enfrentando o jansenismo, que era uma corrente filosófica pesada na época. Ela está enfrentando, e qual é o momento que Deus fala isso com Faustina? Primeiro, não se pregava a misericórdia, não existia esse assunto. Esse assunto era uma pauta inexistente. Não é como hoje, né? Como o Padre está falando aqui com vocês via, né, internet, os que estão aqui, nós falamos de misericórdia, de amor, que Deus ama, que Deus é misericordioso, que o filho pródigo foi amado, foi perdoado, sem dará, sem ter nem tudo, enfim, não tinha esse discurso. O discurso era de justiça. O discurso era de justiça. Deus é justo. Se você fizer, você entende? É um Deus que era somente óbvio que ele é justo. Aí nós temos que entender a compreensão de justiça de maneira especial em Mateus. A dikaiosine em Mateus é misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus, porque só ele é capaz de dar ao homem não só aquilo que lhe cabe, mas ele vai além, porque ele ama. E se ele ama, ele está dando mais do que é justo para o homem. Vejam a compreensão hoje que nós temos dos evangelhos, de Jesus, e graças a Deus nós temos essa compreensão, né? Olha só, ele dá aquilo que cabe ao homem e dá mais. Se ele der a sua vida em toda a Santa Missa no altar, é porque ele dá a mais do que o homem merece. Essa é a compreensão de justiça hoje, no livro de Mateus de maneira especial. Mas aqui, e aí, começa Faustina numa época como essa. Você imagina numa época como essa, uma mulher na época como essa, falando de justiça no momento onde não existia o discurso. Essa é a grande questão. Quando nós olhamos essa realidade, quando nós olhamos Faustina, quando nós olhamos esse evangelho, quando nós olhamos toda essa realidade, nós conseguimos compreender que Deus teve, além de paciência, misericórdia, e foi justo de fato com os seus. Olha a paciência de Jesus e o amor dele de atravessar a porta. Para que Jesus precisava atravessar a porta? Ele não tinha necessidade. E atravessar a porta é o mesmo que come. Portanto, ele é aquele que passou no meio de nós. Ele é homem e inteiramente Deus. E passou essa porta para demonstrar para ele, ultrapassou a porta e ainda assim não foram capazes de acreditar. Eles podiam falar, então é o anjo que daquela época, lembrando que é uma linguagem figurativa que nós estamos utilizando de coisas humanas para representar algo que é supra-histórico, que está além de nós. Quando nós mergulhamos num processo como esse, nós descobrimos também em nós, em muitos momentos, a nossa descrença. E o Padre, de certa forma, entende a nossa descrença porque nós passamos por momentos muito complicados na vida. E quando Deus vai e começa a se auto-revelar a nós não conseguimos acreditar porque foram tantos os desamores, foram tantos os sofrimentos, foram tantas as lágrimas, foram tantas as realidades que nos pesaram, pesaram sobre nós, que quando vem o momento do oásis, quando vem o momento da grande experiência, nós não conseguimos nem fazer. Nós não conseguimos nem fazer. Nós não conseguimos acreditar que aquilo de fato está acontecendo. Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes
me pego muitas vezes quando acontece alguma coisa boa, eu falo, nossa, mas será que aconteceu mesmo isso? Será? Ou então, às vezes, alguém que você nunca esperou, duvido que vocês não passaram por isso, alguém que você nunca esperou chega com um presente para você. Você olha para a caixa e você logo pensa, deve ser uma bomba dentro, né? Se não é uma bomba, é uma carta de antrax, é alguma coisa estranha. E de repente você abre, é algo que você precisava, é algo que você muito queria, e ainda depois que você vê o presente, que é maravilhoso, que você quis, você fica pensando, o que essa pessoa quer em troca? Nós não conseguimos acreditar que o outro, que Deus pode impulsionar o outro a ser bondoso conosco. Isso, vejam o tamanho dos ferimentos que são causados em nós, que nós ficamos incrédulos mediante a ação amorosa de Deus por alguém que nós nunca esperamos. Acontece, não sei na vida de você, mas na minha, ainda mais eu que sou bastante polêmico, não tanto, né? Sou um menino bonzinho, vocês estão percebendo, conhecem? Sou bastante polêmico, automaticamente você vai criando ranço de um monte de gente. Aliás, as pessoas vão criando ranço de você. Eu, particularmente, não ligo muito por ranço, né? Então, quando você sabe que alguém tem ranço de você, faz a experiência outra, porque é muito engraçado, porque de primeira as pessoas quando me veem, elas têm logo uma repulsa. Aí tem de segundo passo, uma repulsa um pouco menos. O terceiro passo, elas veem que eu só sou doido, mas que sou capaz de amar. Aí ela fala, mas isso é doido, então tá bom, é isso aí. Doido todo mundo é, aí pronto, aí passa. É assim que funciona, né? É o primeiro passo. Ou então nós fazemos a experiência, olhamos para alguém, não gostamos, e depois quando a gente se aproxima, a gente descobre ou que a pessoa é pior do que a gente achava, ou descobre que não, a gente descobre que a pessoa é gente fina, que a gente fez um juízo a partir de uma visão. Nós seres humanos somos todos assim, todos sem exceção. Eu ontem à noite, preparando-me, já bem tarde, né, lendo e relendo coisas e livros e filosofia e tudo. Estava estudando um pouco sobre um filósofo ateu chamado Jean-Paul Sartre. E do nada, eu não sei, há um amigo meu, Michel, que tocava, tecladista do Tony Allison, mandou um vídeo para mim e eu fui ver. O amigo meu, Michel Góes, procurem lá no Instagram, Michel Góes. Muito bom, por sinal. Obrigado, filhote. Muito bom, por sinal, ele gravou ontem com um rapaz que cantava também maravilhosamente bem, uma música que relembrava a minha infância, e eu comecei a meditar sobre essa canção, umas 9 e pouca, 10 horas, foi para as 11 e foi indo, e eu falei, meu Deus, eu chorei ouvindo a canção, porque lembrou minha história, meu pai, tudo, meu pai com o chapelão dele, né, meu pai gostava de gado, meu pai tinha essas coisas assim. Essa alma de fazendeiro, né? Só não tinha fazenda, infelizmente, mas tinha a alma de fazendeiro. E é a música de Almir Sater com Renato Teixeira, perfeita de fato, porque vejam, e a frase que mais me tocou foi a frase socrática que ele se utiliza dentro do texto da música, né? Que é de que pouco sei ou nada sei. A Sócrates, que é exatamente essa, só sei que nada sei. Quando Sócrates, ou jogam sobre as costas de Sócrates, a frase do filósofo, eles estão dizendo o quê? Não é que o filósofo não sabia de nada porque era um homem super inteligente, mas é que somente os deuses, né, na Grécia, somente os deuses gregos tinham a sabedoria plena. E uma das palavras para se falar do nosso Deus é a sabedoria. E veja, ele vai contrapondo realidades que são humanas, e mais ainda, fazendo a experiência da sua humanidade, descobrindo os caminhos que ele já trilhou e que não deu certo, e que ele começa a trilhar um outro. Isso para mim foi o mais profundo de ler, de ouvir essa música, como eu nunca estava estudando filosofia e que caiu exatamente. Ele foi, de fato, aqui, Almir Sater, não sei se ele sabe disso, e o Renato Teixeira,
eles foram filósofos existencialistas, e assim, quem dera Jean-Paul Sartre tivesse tido acesso a um texto como esse, ele teria mudado toda a sua linha de pensamento da época. E o autor, ele começa a fazer contrapontos de palavras, manhas e maçãs, que eu achei perfeito, né? Ele vai fazer esses contrapontos de palavras, porque de fato ele vai mostrando a inconsistência humana. A inconsistência humana. De hora olhar para uma coisa e achar que é uma coisa, como nós vimos, e a mesma linha de palavra de pensamento pode ser mudada no outro dia. Massas e maçãs são palavras próximas, aparentemente, né? Pela forma de falar, muda só na escrita. Veja, e mais ainda, aí eu estou pulando de lá para cá, porque é tanta coisa interessante dentro da música, mas ele começa dizendo: ando devagar porque já tive pressa. Veja, já teve pressa. Como nós o tempo todo temos pressa. Temos pressa que o outro mude. Temos pressa na nossa transformação. Temos pressa para conseguir o que sonhamos. Temos pressa para toda a realidade. E ele continua: e levo esse sorriso porque já chorei demais. Esse processo humano de querer acelerar, inclusive a nossa mudança, é um ato de negação da misericórdia. Porque a misericórdia, ela é, acima de tudo, paciente. Deus é paciente conosco, e essa paciência dele, que é uma paciência misericordiosa, que nos dá tempo para transformar. Veja, o tempo que estamos vivendo hoje, esse tempo todo desgraçado, Deus, cadê Deus, cadê Deus? Não é cadê Deus, esse é o momento onde nós estamos dentro de casa, conhecendo os nossos, conhecendo a nós mesmos, o tempo todo olhando. Eu não sei vocês, mas eu tenho tempo de silêncio na minha casa, ou às vezes não tenho tempo de silêncio, faço trabalho, um monte de coisa, mas chega um momento que eu tenho que fazer, sabe o quê? Olhar para mim. Olhar para mim. Tanto que o meu processo de eu me ajoelhar, eu não estou fazendo uma autopromoção do Padre Paulo, mas para que vocês entendam que nós, seres humanos, inclusive o Padre, tem que se conhecer, e tem coisas em mim que eu não quero olhar, então eu quero andar depressa o tempo todo, e eu vejo que não adianta. Então a ideia qual é? Andar devagar, mas não muito devagar, como o povo aqui em Botucatu, quando está atravessando na faixa de pedestre, dá uma irritação na gente no carro. Né? Deixa eu contar para vocês aqui. A gente para o carro para a pessoa passar educadamente, a pessoa faz um desfile, não dá, né? Dá vontade de engatar a primeira e dar adeus para a pessoa, mandar logo panhose. Mas a gente, né, segue firme na paciência. Mas é esse processo mesmo que a gente precisa ter conosco. A misericórdia, ela é paciente, ela é fruto de um coração talhado. Já viu um cara entalhar uma madeira? Eles fazem, você nunca viu, procurem depois alguém entalhando. Eu conheci um ucraniano que fazia entalhe. De igrejas ucranianas. E Isaías Boros, que foi seminarista nosso, inclusive. E é muito interessante, não é da noite para o dia. Entalhar uma madeira, fazer com que o desenho saia com perfeição, com que a coisa aconteça, é um trabalho demorado, é um trabalho onde precisa paciência, onde você machuca o dedo, onde você sangra às vezes, onde você cansa, onde você se irrita também, né? Tem esse processo. O entalhar o outro na misericórdia é um processo lento, calmo, como Deus é conosco. Você imagina se Deus exigisse uma transformação imediata. É claro, a experiência do ressuscitado muda muita coisa em nós, mas depois a gente vai descobrindo que tem os cantinhos, sabe aquele cantinho da casa que você nunca varre? Então, às vezes o nosso interior é esse cantinho aí que precisa limpar e a gente não quer. Esse processo de almissar, de fato, é muito profundo. E ele continua dizendo: é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para poder florir. Vejam, as contrariedades às vezes também enriquecem o homem, né? É preciso amor para poder pulsar. Quanto mais amor nós derramamos uns sobre os outros, mais fazemos pulsar sobre o outro a vida divina. Quanto menos amor, quanto menos paciência, quanto menos misericórdia, menos derramamos e fazemos pulsar em nós
e na vida dos outros a vida divina. Faustina foi paciente, porque foi muita humilhação. Eu odeio uma humilhação. Eu particularmente não sei se suportaria, mas foram várias humilhações que ela passou dentro do convento. E não só ela, como outras, a Madre Paulina mesmo, que o bispo e a noviça tomou o lugar dela e transformou ela numa faxineira. Você imagina a humilhação, a fundadora virou a faxineira do convento que ela fundou. Não é humilhante? E não permaneceu? E não foi santa? Eu não sei, só em todo esse nível aí está muito alto para mim. Eu ajoelho todo dia pedindo, não manda as coisas para mim não, Jesus. Não manda não, que joga logo é bomba na cabeça de quem mandou. Então, né? Mas elas não, elas foram pacientes, elas deixaram-se ser moldadas na humilhação. E a partir de toda essa humilhação, segundo o desejo de Deus, para derramar sobre os outros a misericórdia. Lembrando que naquele tempo não existia esse discurso. Não existia esse discurso. Deus fala com uma mulher, uma menina, dentro de uma festa, e a partir daí, essa menina sai pelo mundo anunciando. E hoje nós celebramos aqui, depois, enfim, né, o padre aceitou todo o processo, a festa da misericórdia. E muito antes disso, ela já tinha começado a praticar o que nós fazemos hoje. Eu pedi que os nossos músicos ensaiassem, a gente rezar com essa música de Almissata. Ah, padre, que loucura! Pois é, gosto de loucura, vamos rezar com Almissata. Vamos lá, gente. Porque não é fácil, a gente precisa aprender com ele que às vezes é necessário andar um pouco mais devagar e deixar Deus falar em nós, deixar a partir do amor dele, a vida dele pulsar em nós de alguma forma. Fácil não é, né? Talvez você já conheça essa música. Se vocês conhecem, feche os olhos aí na casa de vocês, feche os olhos com toda a tranquilidade e cante. Eu sei que talvez como eu, vocês vão lembrar de muitas coisas, mas é necessário de fato lembrar, fazer história, fazer memória da nossa história, fazer memória daquilo que nós já vivemos e daquilo que Deus fez em nós. Quantas vezes talvez você tenha cantado num momento de sofrimento essa música, ou num momento de alegria com os seus, no seu rancho, na sua chácara, ou até mesmo na sua casa. Quantas vezes foram cantadas essa música que você nunca teve a visão que o padre estava trazendo hoje, porque essa foi a minha experiência com essa música. Hoje o convite é para que vocês façam essa experiência. Escutem essa canção. Já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Sabe você diz de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder dançar, é preciso paz para poder sorrir.
experiência profunda. Talvez nós, ao ouvir o Padre hoje, descobrimos a nossa descrença, descobrimos a nossa incapacidade do reconhecimento de quem é Deus. No momento da terra seca, Ele fez chover e florir, quando em muitos momentos nós não podíamos e não acreditávamos que naquele lugar, naquela terra que é o nosso coração, pudesse surgir flores, pudesse surgir beleza. Nós andávamos sempre com pressas, agitados, para não ter que olhar para dentro de nós. Mas depois fomos descobrindo a diferença dos sabores, das massas e maçãs, das manhas e das manhãs, e por isso começamos a andar devagar, por isso começamos então a deixar o amor de Deus fazer pulsar em nosso coração, a ponto de ninguém mais entender nada. Vejam, essa música é um momento de expressão da misericórdia de Deus na vida do homem, o fazendo olhar na sua existência os caminhos pelos quais ele percorreu e que não é interessante dele percorrer mais. Se estava com pressa, o momento agora é para andar lento, devagar. Se a terra estava seca, deixa a chuva molhar essa terra a ponto de florir. Se não tem paz neste coração, deixa eu levar a paz a este coração para que você sorria. O Senhor quer transformar, quer fazer pulsar em nós, mas é preciso experimentar o seu amor, que é Ele, é a vida do ressuscitado. Maria de Magdala, Faustina, fizeram a experiência desta misericórdia, fizeram a experiência profunda a ponto de lentamente tornar da ressurreição, tornar-se anunciadoras do seu amor, tornar-se anunciadoras daquele que é o bálsamo, daquele que é a chuva. E sinta agora como que o cheiro de terra que sobe, aquele cheiro gostoso de terra, quando há muito tempo não chove e cai aquela chuva, e depois nós vemos os campos florir, surgir o nosso sustento. Quantas vezes nós passamos, veio ao nosso encontro, sendo providência. Se nós estamos correndo agitados, eu sei que o momento agora é exatamente esse, nós estamos agitados, ansiosos, como homens e mulheres descrentes. Desaceleremos o nosso passo para experimentar Deus. Desaceleremos toda a nossa correria para que Deus venha ao nosso encontro, para que os cantos, as arestas sejam aparadas e nós façamos de fato a experiência de um Deus misericordioso, nos tornando capazes de servir e amar até mesmo aqueles a quem não merecem o nosso amor e justiça, fazer pulsar sobre eles o amor, fazer pulsar nesse coração não tão bom e puro o amor a partir do derramamento do bálsamo da misericórdia, e nós veremos corações feridos, machucados, agressivos, surgir flores, ter paz, pulsar o amor que pulsa em nós, que recebemos a Eucaristia. Nós vamos cantar mais uma vez, e você em casa, para terminar, cante, solte a sua voz aí na sua casa. Você que está assistindo a nós, solte a sua voz. Eu sei que se não conhece toda a letra, conhece um pedaço, cante o pedaço que você conhece e faça hoje, com esta música, a experiência misericórdia de um Deus que nos ama. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sujo.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Venha o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Venha o Senhor me ofertar a minha vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Meio de nós, Corações ao alto. o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso
mas sobretudo neste dia em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei paz e proteção, unida a um só corpo e governando por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso arcebispo Maurício e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas vidas, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleber, Clemente, Cício, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, servos de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação, e acolhei-nos entre os vossos eleitos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens celestes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Orestes, Gilberto Maria Delfina, Mário Lopes Caqueri, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz por Cristo Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende
bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e serei salvo. Mais uma vez venho oferecer meu coração para que venhas habitar. Sei, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. O amor maior que toda imperfeição, que se faz ver por no partir do pão, maravilhado estou nesta comunhão, doce hóspede da alma, esta mente adora.
Concedei a Deus onipotente que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Nossa música hoje que arrasando sempre. Agradeço Thaís, nossos ministros, nossos coroinhas todos, que se prontificam sempre a estar conosco aqui, porque se está tudo acontecendo aqui, embora ainda dessa maneira toda reservada, é graças a eles, que contribuem dessa maneira conosco. Então temos que agradecer, mas também a você que está sempre conosco em casa, muitíssimo, muitíssimo mesmo obrigado. O Padre Francisco tem rezado o rosário às 14 horas todos os dias, então estejam com ele. Eu não sei se hoje tem também. Domingo não, domingo é só missa, e aí ele descansa o rosário. Estou brincando, ele reza em casa, então vocês rezem daí da casa de vocês também. Pelo amor de Deus, não parem de rezar para que essa pandemia vá logo embora e a gente possa estar todo mundo aqui de volta, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Amém? O Padre Francisco já falou ontem do Congresso Jovem que nós estamos tentando promover e iremos promover, estamos ajustando os dados, não era para ter falado ainda, a gente está ajustando os dados para saber quais as possibilidades, o melhor caminho a seguir, mas teremos um Congresso Jovem online, então se você tem um filho, daqui a pouco nós vamos dar maiores informações para que todos participem, será gratuito obviamente, e aí fica mais fácil para todo mundo acessar em casa mesmo e participar. Deus abençoe vocês. A bênção final, Se você tem água na sua casa, coloque aí que o Padre já vai abençoar. Se não, corre lá rapidinho, pega um copo, uma jarra, uma garrafa, coloque aí que o Padre vai abençoar também. Às 17 horas, é verdade, peraí, deixa eu vir até para frente. Hoje, pelo amor de Deus, às 17 horas nós temos um grande momento aqui conosco, de orações profundas, de cantos maravilhosos, e preparado, ensaiado com todo carinho, para que vocês, aí na casa de vocês, façam a experiência profunda desse Cristo ressuscitado, como Maria Madalena e como Faustina também. Então, vocês viram hoje eles cantaram belamente para nós, e hoje à noite será, de fato, um momento de cantos, não só cantos belíssimamente efetuados, mas cantos espirituais que com certeza alcançará o seu coração. Olha só, para o garoto propaganda, não estou, é verdade? Estou verdadeiro. Pelo amor de Deus, quando for atravessar a faixa, atravessa um pouquinho mais rápido, que a pessoa que está dentro do carro fica morrendo de raiva, querendo matar quem está atravessando. Então, vamos ajudar todo mundo a ser santo, Fica melhor assim para todo mundo. Muito obrigado, Deus abençoe você. Vamos lá agora, inclusive na sua água aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Digne abençoar esta água, bem como a todos os nossos filhos, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.